dia, meus amores. Bom dia, Arthur Gomes. Bom dia, Bianca. Bom dia, Clarice. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Francisca Arthur. Bom dia, Clarice. Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. E bom dia, Maria Eduarda. Tudo bem, meus fofinhos? Com vocês? Espero que todos estejam bem. Meus amores, o assunto que nós iremos tratar hoje será sobre o mundo que queremos, que vem como título, tá? O Museu da Pessoa, o Museu da Pessoa, certo? No componente curricular História, tá certo? Então, vocês estão vendo aí a capinha do livro de vocês, corram lá, pegue esse livro de História, certo? E abra, por favor, na página 80. Hoje nós vamos estudar em duas páginas, na página 80 e 81, que 81 é a atividade que vai ser direcionada, certo? Então, meus amores, como foi já dito para vocês, o assunto de hoje, o mundo que queremos, que vai falar sobre o Museu da Pessoa, certo? Então, você lembra na aula de português, onde foi direcionado o assunto, a atividade sobre a diferenciação entre o museu, cinema e o teatro? Lembra? Pois bem, a aula de hoje, no componente curricular História, é justamente falando somente do museu. O museu é uma instituição, tá? Já esclarecendo para vocês, é um espaço, é um lugar. E nesse lugar tem um espaço somente para fazer apresentações de vários objetos, né? Vários registros de pessoas, né? Históricas que deixaram, e lá, né? Essas pessoas, elas são lembradas através das fontes históricas deixadas por ela, tá certo? Mas, tia Daína, nós temos fontes históricas? Temos, tá certo? Nós temos as nossas próprias fotos, é uma fonte histórica, tá certo? A nossa primeira roupinha saindo da maternidade, saída de maternidade, ela já dá início como uma fonte histórica, certo? Então, voltando para o Museu da Pessoa, certo? Vocês já visitaram algum museu? Não? Muito bem. E qual é a função desse tipo de instituição? Vocês sabem qual é a função? A tia Dani já citou, já antecipou a função dessa instituição. Pois bem, o Museu de Histórias, né, são responsáveis, olha aí, o museu é responsável pelas pesquisas, né, pela preservação e divulgação de registro, né, do passado, que são considerados importantes para a sociedade. Então, nas capitais, tá? A maioria das escolas, né? Os professores, eles passam muito pesquisa, né? E também fazem passeios a esses museus, né? Aí você pergunta, tia Daina, você já visitou um museu desse tipo? Sim, já estive em um museu onde presenciei, tá? Vários objetos, várias fontes históricas, né? Dentro desse museu, tá? Os primeiros telefones, os primeiros talheres, né? As primeiras máquinas. Então, tudo isso aí, eles estão dentro desse espaço para ser visitado e, ao mesmo tempo, ser pesquisado, e para mostrar para a pessoa a importância que foi aquele objeto, tecido, né? Daí, numa panela de barro, ela pode transformar em uma fonte histórica? Sim, pode sim, tá certo? Então,
Um cachimbo pode ser também uma fonte histórica? Sim, pode ser uma fonte histórica. O que mais? Uma roupa, tia Daina, pode ser uma fonte histórica? Sim, também, tá? Então, tudo que é deixado, né, por nós, né, ela passa a ser uma fonte histórica, tá certo? Pois bem, meus amores, o Museu da Pessoa, né, é um museu virtual, olha aí, um museu virtual que resiste às memórias das pessoas. Esse museu é virtual, que resiste à memória das pessoas, né? E transforma as histórias de vida em fonte de conhecimento, tá certo? Então, a tia Daina nem mostrou o texto para vocês, certo? Tá aqui o texto, que fala justamente o Museu da Pessoa. Tá? Vamos lá ler o texto? O Museu da Pessoa é um museu virtual que tem como objetivo, olha, qual é o objetivo do Museu da Pessoa? Registrar histórias de qualquer pessoa que queira relatar a sua trajetória de vida. Tia Dainel, minha mãe, meus avós, se quiserem fazer parte desse museu, ela pode estar fazendo parte. Eu, tia Daina, posso também estar fazendo parte de um museu virtual? Pode. Você pode estar falando, né, sobre o seu nascimento, né, como foi seu nascimento, né, seu pai pode estar contando como foi a vida dele na infância, né, seus avós podem estar também falando, relatando sobre o que aconteceu, o que foi que mudou até hoje, onde eles moram, a casa, né, o que eles comiam, o que eles bebiam, né, então é um quê? É uma informação, tá? É retirada daquela pessoa e aí essa informação ela é transmitida através do museu virtual, tá certo? Continuando com o texto. Essas histórias são fontes históricas porque contam as experiências vividas por pessoas em determinado tempo e espaço, né? Por exemplo, onde vocês moram? Pernambuquinho, Mucambo, né? Japão. Então, esses lugares aí que vocês moram, tá? Tem fontes históricas importantíssimas, tá? Chaval tem fontes históricas importantíssimas que pode ser relatado. Por exemplo, a gente só sabe um pouco da história de Chaval, por quê? Porque foi deixado fontes históricas, os historiadores e as pessoas experientes, né? Elas vivenciaram esse momento histórico de Chaval, né? Quem foram os primeiros moradores, né? Como foi que surgiu a política em Chaval, né? E aí, gente, essas informações todas elas são transformadas em fontes históricas, tá? Através daquela experiência vivida pelos moradores, tá certo? Daquele lugar. Continuando novamente. O Museu da Pessoa foi fundada em 1991 e atualmente contém mais de 15 mil depoimentos e mais de 70 mil fotografias e documentos digitalizados. Olha aí, gente, tá? Então, esse museu da pessoa, ele está fundado em São Paulo, tá? Esse museu. Então, nele, né, foi registrado mais de 15 mil depoimentos. O que seria o depoimento? São os relatos que são contados por essas pessoas, né? Por exemplo, você não vai falar sobre o seu passado, como foi seu nascimento até e como foi que mudou a sua casa, continua a mesma, o lugar onde você mora continua o mesmo. Então você começa a contar todo o início até agora sobre a sua vida. Então você está dando o que? Um depoimento.
Do mesmo jeito são os seus avós. Começa a relatar, falar sobre a vida dela na infância até hoje, como também a cidade onde ela mora até hoje. Então, ela está fazendo um depoimento. E para confirmar mais ainda a história dela no depoimento, ela tem o que registrado? Tem as fotos, do mesmo jeito vocês, crianças, para confirmar mais ainda o depoimento de vocês, o relato de vocês, a história de vocês, do nascimento de vocês até agora, provavelmente você tem foto, né, em casa do nascimento de vocês até hoje, do seu primeiro aniversário, tia Deina, até o meu primeiro aniversário, se eu contar como foi, qual foi o tema, quem foi para os meus aniversários, eu estou fazendo parte de uma memória, de uma experiência, sim, está fazendo parte de uma memória e de uma experiência, tá certo? Continuando. Leia a seguir um trecho do depoimento da vovó Neuza, registrado em 2008. Quando eu morei no Brás, pessoal, para o conhecimento de vocês, é um bairro localizado na cidade de São Paulo, tá certo? Então, você já frequentou esse bairro, tia Daina? Tia Daina já foi nesse bairro, viu? Lá, gente, lá tem tantos turistas, tem tanto visitante nesse bairro. E o que é que eles fornecem para ter tanto turismo, tia Daina? Ele é igual, sabe o quê? É uma feira, né? As pessoas não saem daqui, vão comprar roupa em Fortaleza. Então lá é um lugar, um local onde vende muitas roupas mais em contas, sapatos mais em conta, sandálias mais em conta. Então é um lugar de muito acesso, de muitos visitantes e turistas à procura, né, de roupas, sandálias, e também tem lugares, prédios históricos lá, certo? Continuando novamente, do depoimento da vovó Neuza, né? Então, ela morou onde? Em Brás, né? Nessa rua Correia de Andrade. Eu morei lá até 8 anos, ó, ela contando o depoimento dela. E eu me lembro muito bem que eu ia comprar arroz, feijão para a minha mãe e que o feijão e o arroz vinham. Eram uns papéis desse de venda mesmo. Eles iam enrolando, mas tinham uma prática de enrolar aquele saquinho. Não tinha perigo de desmanchar o saquinho e ficar certinho. Não tinha geladeira nessa época. A gente comprava essencialmente aquilo que ia usar no dia. Viu? Aqui é o depoimento da vovó Neuza. Como também os avós de vocês, se você pedir algum depoimento, algum relato de vida que já viveram no passado, na infância até hoje, né? Então eles têm muito que contar. Como vocês têm muito que contar do nascimento de vocês até hoje, como a vovó Neuza contou para vocês, tá? Agora relatou para vocês, tá certo? Então, o museu virtual é justamente lá que é, é contado, né? Os depoimentos, é recebido os depoimentos e as fotografias e documentos digitalizados, enviados, e lá as pessoas vão buscar informações, tá certo? Então, por exemplo, tia Daina, se caso eu queira saber sobre a história mais ainda da vovó Neuza, eu posso estar acessando qual site? Aí tem um site na página 80, Museu da Pessoa. Aí você digita esse site e você vê vários depoimentos, várias fotografias, né? Como vocês estão vendo aí, ó, alguns registros, né? Alguma imagem que vocês estão vendo aí, tá certo? Então, vou mostrar para vocês exemplo de alguns museus, ó, que pode ser encontrado vários objetos, né, deixados por pessoas importantíssimas. Pronto, aqui são as pessoas, os visitantes visitando o museu, buscando conhecimento, pesquisa. Olha aqui, tanta criança fazendo suas pesquisas. Eu não falei no início,
né? Que o museu, né, de história são responsáveis para quê? Pela pesquisa, pela preservação e divulgação de registro do passado, não falei para vocês? Então, aqui eles estão buscando o quê? Conhecimento através de quê? De registros e através da pesquisa, e aí eles fazem os registros e levam para ser relatado em sala de aula. Como também nós temos mais outro museu visitado pelos turistas, né, buscando conhecimento histórico sobre aquelas pessoas, né? Então, meus amores, por hoje fica, né, com mais essa aulinha de história, onde foi relatado, falado para vocês, explicado o que é, na verdade, um museu da pessoa, né, chamado Museu Virtual, né, que foi fundado em 1991 e que lá existe vários depoimentos, várias histórias contadas por pessoas, várias fotografias e também documento digitalizado. Se quer acessar, vá lá no site que está na página 80, tá? Que você também conhecerá mais ainda esses depoimentos, tá? E fotografias. A sua própria fotografia, suas fotos, também passa a ser uma fonte histórica. A sua própria letra passa a ser uma fonte histórica. Então, tudo que é seu, que é deixado por você, mais tarde ou futuramente passará a ser uma fonte histórica, tá certo? Então, tchau, até a próxima aula e fique com Deus. Nós vamos dar continuidade à aula, mas é com uma componente curricular Geografia, tá? Tchau.